pessoal! E aí, como é que está, galera? Tranquilo? Hoje nós vamos começar o nosso módulo de conceitos de hardware e software. Estou aqui em Cuiabá, galera, gravando para vocês 41 graus na sombra. Meu nome é Marcelo Leal, sou de Vitória, Espírito Santo, professor do LAC Concursos de Informática e de Tecnologia. Vamos hoje começar um módulo de conceitos gerais de hardware e software, ok? E depois nós vamos continuando com Windows, com Word, com Excel, com PowerPoint, com rede, com segurança, vários módulos para vocês, só para vocês. Como que o Marcelo gosta de trabalhar? Marcelo vai explorar o conteúdo e depois massificar a informação com questões de prova. Então já vou dar um toque para vocês, sempre fazendo muitas questões de concurso. Sempre muitas questões de concurso. São com as questões que vocês vão massificar a informação. Beleza? Ok? Vamos começar. Aqui nós temos introdução ao processamento de dados, temos o hardware, que é a parte física do computador. O que é hardware, Marcelo? É tudo que eu posso pegar. Tudo que eu pego é hardware. Teclado, mouse, impressora, monitor de vídeo. E o que eu não consigo pegar, Marcelo, é software. Que são os programas, os sistemas, os dados, as informações. Eu não consigo pegar. Então, o que eu pego é hardware, que é a parte física do computador. O que eu não pego é software, que é a parte lógica do computador. Ok? Então, hardware, nós temos aqui o teclado, o mouse e o monitor de vídeo. O teclado nós sabemos que é um dispositivo somente que faz entrada de dados. O mouse nós sabemos que é um dispositivo que faz somente entrada de dados. E o monitor de vídeo faz somente saída de dados. No nosso curso nada vai ficar solto. Tá? Então eu posso falar alguma informação nesse slide. Lá na frente eu vou detalhar mais essa informação. Então o que eu quero dizer é que lá na frente, em outro slide, eu vou trazer mais dispositivos de entrada somente, de saída somente, de entrada e saída somente. Ou seja, você vai ficar com o conteúdo completo, amarradinho, para poder acertar a questão na tua prova. Os detalhes nós vamos fechando no decorrer do nosso módulo, ok? Então, falou em teclado, somente entrada de dados. Falou em mouse, somente entrada de dados. Falou monitor de vídeo, somente saída de dados. Quando a gente fala de software, é a parte lógica do computador. E aí nós temos sistemas, programas, dados e informação. Então vamos aqui. Vamos aqui falar de sistemas, programas, dados e informação. Então, nós temos aqui sistemas. Sistemas. Marcelo, o que é um sistema? Sistema é um conjunto de programas. Sistema é um conjunto de programas. Então, os sistemas que nós vamos trabalhar aqui no nosso curso, Windows e Linux. Windows e Linux. Quando você fala de programas, sistema é um conjunto de programas. Nós vamos colocar exemplo aqui o Word, que nós vamos trabalhar aqui no nosso curso, Excel e PowerPoint. Todos esses programas nós vamos trabalhar aqui no nosso curso, ok? O que é um programa? Programa é um conjunto de arquivos. É um conjunto de arquivos. Então, toda informação é ligada. A gente liga uma informação a outra. É assim que se estuda informática. Você vai ligando uma informação a outra, para você não perder o detalhe, ok? Faça sempre assim, que você vai ver que no final você não terá dúvidas. E as dúvidas elas vão surgir no momento que você fizer as questões. Fez questão, tem dúvida? Volta um pouquinho no conteúdo, ok? E responde a questão. Quando você fala em dado, veja bem, A mais B é igual a C. C é o resultado. C é o resultado.
resultado. Então, eu processo dados para obter uma informação. Eu processo dados para obter um resultado. Então, C será a informação. E A mais B serão meus dados. Então, quando a gente fala de sistemas, programas, dados e informações, nós estamos falando de software. Firmware são programas armazenados na ROM. Informação muito importante é o firmware. Por quê? Porque é uma palavra diferente. É uma palavra que costuma cair nas provas de concurso e que geralmente o concurseiro ele não sabe, ele não lida porque é uma palavra técnica. Então, ROM é uma memória somente de leitura. ROM é a memória somente de leitura. ROM é um chip, um circuito integrado em pastilha, ROM traz programas que são conhecidos de nome firmware. Quem são esses programas, Marcelo? Firmware traz o BIOS, o POST e o CMOS Setup. Esses são os programinhas, ok? Quero lembrar que a memória ROM é a memória que já vem gravada de fábrica. O usuário não poderá apagar os dados. O usuário não poderá alterar os dados. Já vem pronto de fábrica, ok? Então, nós temos aqui o BIOS, que é um sistema básico de entrada e saída. Não é um Windows, não é um Linux, é um sistema de baixo nível. Quando você liga o computador, antes de entrar o Windows, antes de entrar o Linux, que são sistemas operacionais básicos do computador, entra o BIOS. Geralmente você não vê isso, entra o BIOS, que é um sistema básico de entrada e saída. O BIOS trabalha com dois programinhas, chamado POST, que é o programa de autoteste, e chamado Setup, que é o programa de configuração. O que eu configuro no Setup? Você configura a memória RAM, você configura o USB, você configura a placa de som, você configura a placa de vídeo. Então, todos os dispositivos que estão conectados na placa-mãe, todos os componentes que estão conectados na placa-mãe, são configurados no Setup. Ok? Beleza? Mas, Marcelo, placa-mãe, me mostra uma placa-mãe. Vou mostrar para você aqui a placa-mãe. Olha a placa-mãe aqui, olha. Olha a placa-mãe aqui. Então, aqui na placa-mãe, deixa eu apagar aqui na placa-mãe, ó, é a principal placa de circuitos de um computador. É na placa-mãe que todos os componentes se conectam. Então, aqui na placa-mãe, os componentes se conectam. Então, aqui você bota a memória RAM, aqui você bota a placa de som, aqui você bota a placa de vídeo, aqui você coloca o processador, aqui você coloca um HD, um DVD, um CD, né? Claro que alguns você coloca diretamente na placa-mãe e outros você vai colocar através de cabos. Cabo serial ATA, cabo SATA, que é o exemplo do HD, CD e DVD. Os componentes se conectam nos slots. Slots são esses encaixes, ó, que temos na placa-mãe. São esses encaixes, né? O branco, o amarelo, o verde, o azul, o laranja, são esses encaixes. Então, os componentes se conectam nos slots e são gerenciados, controlados pelos barramentos. Então, a placa de som, por exemplo, a placa de rede, por exemplo, são controlados pelo PCI Express. O HD, por exemplo, o CD e o DVD são controlados pelo SATA, serial ATA. São barramentos, ok? Então,
Existem os barramentos internos e os barramentos externos. Por exemplo, teclado, mouse, impressora, monitor de vídeo são controlados barramentos externos. Placa de som, placa de vídeo são controlados por barramentos internos. Memória RAM, processador, HD, CD, DVD são controlados por barramentos internos, ok? Beleza? Então, os componentes se conectam nos slots, que são os encaixes, as fendas que estão na placa-mãe, e são gerenciados pelos barramentos. Essa é a nossa placa-mãe. Ok? Aí você me pergunta, Marcelo, a placa-mãe, onde ela fica? Onde ela fica? Existe uma caixa enorme de aço que fica do lado do teclado, do lado do monitor de vídeo, na sua mesa de escritório, na sua casa, não é? Qual é o nome dessa caixa? CPU. Tá errado. Tá errado. Não é CPU. Muitas pessoas chamam essa caixa de CPU. Não é CPU. Delete essa informação, por favor. Delete essa informação. Essa caixa é conhecida como gabinete ou torre. Gabinete ou torre. E dentro dessa caixa nós temos a famosa placa-mãe. É para isso que serve essa caixa, né? Dentro dessa caixa nós temos a famosa placa-mãe, onde ficam todos os dispositivos conectados. Beleza? Ok? Na placa-mãe eu tenho local onde eu coloco o meu CPU, também conhecido como CP, também conhecido como processador. Então, o processador, a CPU, é um componente que fica conectado diretamente na placa-mãe. Ok? Beleza? Tranquilo até aqui? Ligando sempre as informações. Sempre detalhando as informações. Legal? Vamos retornar então. Eu estava falando para vocês de firmware. Não esqueci não. Estava falando de firmware. Né? Estava falando de firmware. Firmware BIOS, o post e o setup. CMOS setup. Então, quando você liga o computador, o Windows e o Linux, eles não entram automaticamente não, que são sistemas operacionais básicos do computador. Quem entra automaticamente é o BIOS, que é um sistema básico de entrada e saída, é o sistema de baixo nível. O que o BIOS faz? O BIOS trabalha com dois programas, que é o POST e é o SETUP. O POST é programa de autoteste e SETUP é o programa de configuração, onde nós configuramos todos os dispositivos e componentes que estão ligados na placa-mãe. Então, o BIOS, igual o computador, o BIOS entra e pede ao POST, que é o programa de autoteste, para testar as configurações dos componentes dos dispositivos que foram feitas no setup. Então, o BIOS entra, que é o sistema básico de entrada e saída, vai pedir ao POST para testar as configurações que foram feitas no setup. E no setup foram configurados os componentes como processador, placa de som, placa de vídeo e os dispositivos. Que nós chamamos de impressora, monitor de vídeo, né? Ok? Teclado, mouse, os dispositivos. O POST vai lá no setup, verifica as configurações dos componentes dos dispositivos. Está tudo ok? O POST passa para o BIOS que está tudo certo. Não vai dar problema nenhum. Porque se der problema, aparece na tua tela. Vai aparecer na tua tela. Problema tal. Aí não entra o Windows, não entra o Linux. O sistema operacional não entra antes de você resolver esse probleminha. Aparece esse probleminha. E aí você tem que ligar para o técnico e ele tem que resolver. Né, para que o sistema Windows, o sistema Linux, ele entre e você comece a trabalhar com Word, com Excel, com PowerPoint, na internet, ok? Então, como aqui nós não temos problema, o BIOS vai chamar, vamos dar exemplo aqui,
do Windows. Hoje em concurso, Windows 10. Ok? Então o Windows 10 ele entra e você começa a trabalhar com os programas básicos lá do computador. Perfeito? Firmware? É isso. Você pode ver que nada fica solto, né, meu amigo? Nada fica solto aqui. A gente sempre ligando todas as informações. Todas as informações. Então, hardware é a parte física do computador, software é a parte básica, né? Olá, meus amigos, minhas amigas. Desculpa interromper os seus estudos, mas este vídeo é um vídeo promocional para você ter conhecimento, ter uma ideia, a qualidade e a seriedade dos cursos aqui da LAC Concursos. Nós aqui da LAC Concursos somos um site super especializado em concursos de carreiras bancárias. Nós aqui da LAC, desde 2012, nós oferecemos cursos focados para o concurso do BASA. Desde 2012 até a presente data, nós tivemos muitos alunos aí, centenas de alunos aprovados, né? E nós temos uma promoção muito grande, um curso, gente, fora de série, um curso com centenas de aulas focadas no concurso do BASA, por apenas 10 parcelas de R$25. É isso mesmo. Venha fazer o nosso Personal Coach. O Personal Coach é um estudo em regime de metas, onde a gente tem todo um trabalho pedagógico, um trabalho de administração, onde a gente estipula metas de aula de segunda a segunda para o aluno. De forma que, se o aluno conseguir, tá certo, cumprir essa meta aí, tenho certeza que ele ficará competitivo. Bacana? Então vem estudar conosco aqui na LAC Concurso, tem um link aqui para você fazer a sua matrícula. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Clique lá.